Grupo 2. Dons de revelação. Palavra de sabedoria. Ela manifesta-se quando o cristão recebe diretamente de Deus as direções por meio de conselhos sábios, os quais trarão solução para a vida da igreja e ou de uma pessoa. Palavra de sabedoria. Como a gente sabe, né, sabedoria é diferente de inteligência, né? Sabedoria é muito melhor que inteligência, diga-se de passagem, né? O que acontece, assim? Diferentemente, assim, de profecia, o que acontece? Essa pessoa, ela recebe uma sabedoria da parte de Deus para ela poder dar um conselho a uma pessoa que está passando por algum tipo de problema. Como aquele conselho está sendo vindo da parte de Deus, lógico, ele é uma coisa boa, que se a pessoa que receber essa palavra de sabedoria aplicar o que ela recebeu, com certeza as coisas irão bem. Tipo assim, né? Não, a palavra de sabedoria não é só dada a pessoas, né? Ela é dada também para a igreja, né? Então, tipo, não confundir palavra de sabedoria com profecia. São coisas diferentes. Palavra de conhecimento. É a capacitação sobrenatural derramada pelo Espírito Santo em determinados cristãos, assim de que eles sejam reveladas, através de Deus, informações do passado e ou presente a respeito de pessoas e ou igrejas e ministérios. A palavra de conhecimento, ela dá um exemplo, vamos falar assim. Às vezes alguma pessoa está com algum problema e ela quer uma solução para aquele problema. Porém, ela não revela, assim, às vezes, dados que podem ter levado a ela chegar nesse problema. E quando ela fala com a pessoa que tem a palavra de conhecimento, essa pessoa, Deus, o Espírito Santo revela para ela que antes daquilo ter acontecido, houve alguma situação, alguma coisa que pode ter levado ao fim essa situação que ela está passando agora. Ou seja, a pessoa que falou não falou para ele nada do que ela tinha feito, do que ela tinha passado, mas a pessoa, através da palavra de conhecimento, ela demonstra saber aquilo que aconteceu e aquilo que está fazendo ela chegar nessa situação que ela está agora. Dom de discernimento de espíritos. É a capacitação sobrenatural derramada pelo Espírito Santo em determinados cristãos, a fim de que possam provar e examinar detalhadamente a origem de certos comportamentos. Esse dom, tem um exemplo dele também, bíblico, naquela passagem em que Paulo, né, ele está andando, né, e tem uma moça que fica seguindo sempre ele e falando que ele é servo de Deus, e que está guiando as pessoas para os caminhos de Deus e tal, e até que chega uma hora que ele fica farto e ordena que esse espírito de adivinhação saia dessa mulher, o que acontece imediatamente, né? Isso acontece porque, você pode ver que interessante nessa passagem, né? Ela não estava falando mentira nenhuma. O que ela estava falando era correto, era exatamente o que estava acontecendo. Mas para vocês verem, através do dom de discernimento de espíritos, Paulo viu que aquilo ali não era um comentário normal, era uma coisa normal de uma pessoa que não tinha nenhum espírito maligno dentro dela. E conseguiu discernir que ali daquelas falas elas vinham de um espírito imundo e não daquela pessoa, do natural dela mesmo. Então esse daí é um exemplo, né, do dom de discernimento de espíritos, que a gente pode aplicar também. Às vezes também a pessoa pode estar falando uma coisa como dizendo que é da parte de Deus e não é. Então quem tem dom de discernimento de espíritos tem essa capacidade de saber quando está vindo de Deus, está vindo da carne ou quando está vindo de demônios. Grupo 3. Dons como atributo. Por que eu defini esse grupo 3 como dons como atributo? Por exemplo, dom da fé, dom do amor, dom de cura e dom de milagres. Esses 4 dons, a Bíblia ela mostra pra gente que são dons que nós, como cristão, como servo de Deus, nós devemos ter eles. Tipo assim, é uma coisa natural que nós, como servos de Cristo, como imitadores de Cristo, nós tenhamos esses dons. Só que aqui, por que ele é apresentado como se fosse dom? Nesse caso aqui, dons como atributo, esses dons eles são maximizados, digamos assim. Por exemplo, dom da fé. Que nem todos nós devemos ter fé para poder servir a Deus. Porém, nesse caso de dons como atributos, essa fé é uma fé aumentada, sabe? É uma fé acima da média, sabe? De alcançar coisas além daquilo que uma pessoa com uma fé, digamos assim, uma fé normal tem. É que nem, por exemplo,
Tem aquela fé que, por exemplo, eu tenho fé em Deus que tal coisa vai acontecer comigo amanhã. E no caso desse dom da fé maximizado, por exemplo, através da fé dessa pessoa, ela alcança coisas maiores, digamos assim. No caso aqui, dom do amor. Todos nós, se a gente for parar pra ver, a gente tem o dom do amor. Porém, a gente, de vez em quando, a gente dá uma escorregada e em determinada situação, esse amor, ele meio que falta, né? Por exemplo, eu falo por mim, né? Quando a gente vê um bandido, por exemplo, se dando mal na TV, naquele breve momento, a gente acha aquilo bom. O dom do amor normal, assim, eu creio assim que dá dessas escorregadas. Porém, nesse caso, esse dom do amor aqui maximizado, é aquele dom que você ama aquela pessoa que, tipo, pela lógica humana e tal, seria impossível amar, entendeu? É o amor de Jesus, assim, quase, sabe? Que Jesus, por exemplo, estava lá na cruz, ele já tinha passado pelo flagelo dele todo e tal, e quando estava para aquilo tudo se acabar, ele estava para expirar na cruz, ele pediu a Deus que perdoassem aquelas pessoas que estavam fazendo com ele. Esse é o melhor exemplo que eu encontro para esse dom do amor, sabe? Que não só Jesus tem, mas que muitas outras pessoas também têm, que nós também devemos buscar ter. Dom de cura. Dom de cura acho que não precisa muito de explanação, né? Porque é exatamente o que está escrito aqui, né? Muitas pessoas já devem ter presenciado isso na igreja várias vezes, de pessoas chegarem às vezes com problema de saúde grave, depois de uma oração feita por um obreiro da igreja, ela afirmar no púlpito ali mesmo que recebeu a cura, que não sente mais dor, que não sente mais aquele incômodo que ela tinha antes de subir no púlpito, e depois também ela vai na igreja e testifica através de exames e de outras coisas que realmente ela foi curada daquela enfermidade, né? Dom de milagres. Dom de milagres também, já vimos na igreja, pessoas que através de oração, de imposição de mãos, conseguem feitos assim, miraculosos mesmo, coisa que não tem explicação a não ser pela Bíblia e pelo Espírito Santo mesmo, sabe? Tipo, eu nunca presenciei, mas eu já ouvi relatos de pessoas que, pra mim, esse caso é um caso de cura e de milagre, que a pessoa nasceu com membros atrofiados, assim, inúteis. Quando ela vai, ela recebe a oração por um irmão que tem dom, nesse caso, né, de cura e milagres. A pessoa ela recebe a cura daquela enfermidade que ocasionou aquilo a ela, e o órgão dela é totalmente restaurado, o membro dela é totalmente restaurado. Ele era atrofiado, seco, não servia para nada, de repente ele se torna um membro igual ao outro funcional que ela tinha, né? Então esse grupo 3 aqui, dons como atributo, são esses aqui que a gente acabou de explanar.